Sou grato a Deus. Queridos, obrigado, meu filho. Eu convido os irmãos para, nesse momento, darmos início à doutrina, à palavra de Deus. Como os que chegarão depois, abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo, escrita aos crentes de Roma, podemos dizer, aos Romanos, capítulo de número 5, Romanos, capítulo 5, versículo 8 e 9. Romanos, capítulo 5, versículo 8 e 9. Para você que nos assiste, vocês vão saber a diferença desse trabalho para outros que fazemos aqui. Hoje é um trabalho mais concentrado, talvez não tenha muito grito, assim, um movimento maior, porque o objetivo hoje mais é doutrinário. E eu queria, baseado nesse texto que eu vou ler, dar um tema que é vencendo através do sangue de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, vencendo através do sangue de Jesus. Para você que vai acompanhar, se você tiver em casa uma caneta, um papel, para notificar alguns versículos que iremos ler para auxiliar esse assunto, fique à vontade. Eu quero dizer que o sangue de Jesus, ele tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Guarde isso no seu coração. Embora em alguns momentos da vida de alguém se menciona esta frase, o sangue de Jesus tem poder, meramente por uma brincadeira. Às vezes tem pessoas que dizem por dizer, o sangue de Cristo tem poder, assim, sem nenhum valor. Mas não sabem estas pessoas que esta expressão que eu vou dizer aqui para você, o sangue de Jesus tem poder, ele estremece o inferno. Quando alguém usa esse termo com reverência, com temor e com fé, com toda a propriedade, essa expressão, o sangue de Cristo tem poder, faz milagre acontecer. Por isso que eu quero que nesta noite você entenda que nós seremos vencedores pelo sangue de Jesus. O escritor, ele diz que, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí o versículo chave é, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Deixa eu aqui, só numa introdução, falar aqui esse versículo 9. Seremos salvos da ira. Ninguém vai escapar da ira de Deus se não for protegido pelo sangue de Jesus. A ira de Deus virá sobre a terra, e quem não tiver a marca do Cordeiro, o sangue de Jesus na vida, sofrerá, passará, provará da ira de Deus.
Deus, apesar de bonzinho e de justo, a única alternativa que Ele dá para mim, para você, para nós, a única alternativa de Deus para o homem é o sangue de Jesus. Não adianta sangue de bode, sangue de cabra, sangue de novilho, não adianta subir uma ladeira de joelho, subir uma ladeira nadando de costa, não adianta trevos de 4 folhas, não adianta um pezinho de arruda, não adianta uma figa pendurado nos umbrais da porta, não adianta peão roxo, banho de 7 ervas, banho de sal grosso, não adianta nada desses amparatos para que possa fugir ou escapar da ira de Deus. Só quem pode amortecer a ira de Deus ou emplacar a ira de Deus é o sangue de Jesus. Quando Jesus ele veio à terra e se ofertou na cruz do Calvário, aquele sangue que ele derramou na cruz do Calvário é a única moeda aceita por Deus para nos garantir a salvação eterna. E só serão libertos ou livres da ira de Deus. Só vai se livrar da ira de Deus quem estiver com o sangue do Cordeiro de Deus. É por isso que esse texto diz que logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos salvos por ele da ira. Olhe para mim aqui, você que nos assiste. A ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Se você abrir o livro de Apocalipse, você vai ver que Deus trará sobre a terra a sua justiça. Mas fique tranquilo, porque quem tem Jesus está livre da ira de Deus. E é nesta noite que eu quero falar, vencendo através do sangue de Jesus. O primeiro ponto de vencer através do sangue de Jesus é que nós iremos vencer a separação através do sangue de Jesus. Eu não entendi, pastor, vou explicar. O homem, quando pecou, ele se separou de Deus. Houve um afastamento, houve uma separação entre o homem e Deus, entre o Criador e a criatura. Houve essa separação. Só que, através do sangue de Jesus, essa separação, aquilo que estava separado, voltou a se unir. Então, o sangue de Jesus, ele nos faz vencer a separação de Deus. Só podemos se chegar a Deus através de Jesus. Jesus uma vez falou no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escute esta: e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo. Então Jesus, o sangue de Jesus, nos faz vencer a separação eterna, a separação de Deus. E nós podemos conferir isto, escrito pelo apóstolo Paulo aos Efésios. Eu vou ler com você, provando que o sangue de Jesus, ele nos vence a separação, ele nos faz nos aproximar de Deus. Efésios capítulo 2. Efésios
capítulo 2, versículo 13, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. É muito forte essa expressão. Aqui mostra as condições do homem outra hora. Eu vou ler de novo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes, que no passado, estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, nós iremos vencer a separação de Deus através do sangue de Cristo. Todo homem que não tem Jesus, ele pode até dizer que tem Deus no coração. Ele pode até dizer que tem Deus, que tem um credo, uma religião. Isso é dele, ele pode dizer. Mas ele jamais pode estar se aproximando de Deus sem antes aceitar a Jesus e ser lavado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos faz vencer a separação que há entre o homem e Deus. Está escrito aqui, eu já li. Outra hora, eu, Isaías Feitosa, andavam longe de Deus. Havia um abismo. Os meus pecados, as minhas iniquidades, me deixavam distante de Deus. Mesmo eu dizendo, Deus me ajuda. Aí cumpre-se o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, que diz que Deus não está com o ouvido cravado que não possa escutar, não está com os olhos fechados que não possa ver, nem com as mãos encolhidas que não possa salvar. Mas, veja como é forte, mas a vossa iniquidade, o vosso pecado faz separação entre Deus e vós. Veja que há um abismo, há uma separação entre Deus e o homem, e a única chance de nos aproximarmos de Deus é através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus. Amém? Segundo ponto, sobre vencendo através do sangue de Jesus. Segundo, nós vencemos uma grande dívida através do sangue de Jesus. Haveria uma dívida que o homem não poderia pagar. Nós éramos escravos de Satanás. E haveria uma dívida que todo ouro do mundo, toda prata não daria para pagar essa dívida. E Deus, Ele não aceitava outra moeda para pagar a dívida do pecado e transgressão do homem, que não seja o sangue do seu único filho. E nós vencemos essa dívida através do sangue de Jesus. Pastor, isto está na Bíblia? Tá, meu querido. Abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Capítulo 1. 1 de Efésios. E o versículo 7. Se você não puder ler agora, anote. Efésios 1:7. Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Vimos aqui que através do sangue de Jesus, nós fomos redimidos, houve uma redenção, houve uma remissão, alguém nos remiu, alguém pagou o nosso preço
tomando o nosso lugar. Remir alguém é se colocar no lugar dele. Remir alguém é dizer quanto ele deve, X, pronto. A partir de hoje, quem vai pagar sou eu. Isto é remissão, isto é redenção. É alguém dizer, Pai, qual é o preço do homem? Qual é a sentença do homem? A morte. Todos pecaram, Romanos 13:23. E destituídos estão na glória de Deus. O salário do pecado, 13:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Ei, a sentença, a dívida que estava sobre mim, sobre você, sobre nós, era a morte. A sentença, a dívida era grande. Então Jesus ofereceu o seu sangue para nos redimir, para nos resgatar. Ou seja, ele disse, pronto, qual é o preço dele? Qual é o valor dele? Qual é a dívida dele? É X, não dá para pagar. Ele disse, pronto, eu morro no lugar dele. É por isso que, através do sangue de Cristo na cruz do Calvário, nós fomos redimidos, nós fomos remidos, libertos. Jesus pagou a nossa dívida. Hoje você não deve nada. Quando o Satanás começar a lhe acusar, diga para o diabo que você não deve nada a ele. Se tem alguma coisa que você deve, minha irmã, se tem alguma coisa que eu devo, é a Deus. A minha eterna gratidão, honra, glória e louvor para todos sempre. A Ele eu devo a minha vida, a Ele eu devo a minha salvação, a Jesus eu devo e acredito que nunca vou pagar, porque não tem como pagar. Agora a Satanás eu não devo nada, as acusações dele eu não devo nada. Se ele diz que você não presta, diga a ele quem não presta é ele. Se ele lhe acusa, diga a ele que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação para você, meu filho. Satanás é nojento. Ele quer lhe acusar. Ele quer dizer que essa enfermidade sua porque você está em pecado. Ele quer dizer que você está assim porque você está em pecado. E isto é mania do diabo. Mas nesta noite Jesus está dizendo, ei, você não deve nada. Você não deve nada. O meu sangue pagou a dívida. Então, através do sangue de Jesus, vencemos a grande dívida. É o segundo ponto. Terceiro ponto. Através do sangue de Jesus, vencemos as cadeias do pecado por causa do sangue de Jesus. Vencemos o pecado. Você pode botar como queira. Vencemos as cadeias do pecado através do sangue de Jesus. Eu vou ler um versículo para você e trazer uma explicação. Está escrito lá na carta aos Hebreus, lá no livro aos Hebreus, no capítulo 9 e o versículo 22, veja o que diz sobre vencer o pecado. 9:22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificava com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. As cadeias do pecado só podem ser quebradas por causa do sangue de Jesus. O escritor diz que todas as coisas na lei se purificava através do sangue do cordeiro, do bode, do animal. Por exemplo, o homem pecava no passado,
e ele, por culpa do seu pecado, ele levava um animal e oferecia para a remissão do seu pecado, amortecia o pecado do homem. Só que aqui diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, sem derramamento de sangue, se Cristo não derramasse o seu sangue, hoje eu e você ainda teria sobre nossos pés os grilhões das algemas do pecado. Hoje nós somos libertos das cadeias do pecado, porque o sangue de Jesus nos libertou. Hoje nós somos livres pelo sangue de Jesus. Você não é mais escravo do pecado, porque o sangue de Jesus te livrou. Ainda existe um texto em 1 João, no capítulo 1, primeira carta universal de João, capítulo 1 de João, 1 João, e versículo 7 diz assim, escuta essa: mas se andarmos na luz, como Ele é luz, e como Ele na luz está, temos comunhão um para com os outros. Agora o forte está aqui. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É incrível isso aqui. Não adianta ninguém dizer que você está em pecado. Olhe para mim, eu sou um pecador, porém Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, para você entender, eu sou um pecador remido. Você é crente, é uma pecadora, é um pecador? É, porém remido pelo sangue de Jesus. Há uma diferença de ser remido e de não ser remido. Os pecadores remidos serão arrebatados para morar no céu, e os que não forem remidos sofrerão a ira de Deus. E nesta noite eu quero que você entenda que Deus quebrou as cadeias e você hoje é livre de todo o pecado. O que eu acho lindo, que o sangue de Jesus, ele não ameniza pecado, ele não diminui pecado, ele não amortece pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não existe pecado grande que Jesus não possa perdoar, e nem pecado pequeno. Deixa eu dizer mais para você, para Deus não tem pecado grande nem pecado pequeno. Tudo que transgride a lei, tudo que vai de encontro à santidade de Deus é pecado. Se alguém rouba, é pecado. Se alguém mente, uma mentirinha pequena é pecado. Tanto a mentira como o assassinato é pecado e pode comprometer a vida eterna do homem. Então o que vale nesta noite é entendermos que o que vai me levar para o céu, o que me faz ser livre hoje, é o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro de Deus é que nos garante sermos livres da escravidão do pecado. Os grilhões, as algemas do pecado já não está comigo, porque Jesus quebrou. Nós somos livres pelo poder do sangue de Jesus. Guarde isto. Eu quero dizer a você também que o sangue de Jesus nos garante paz. O sangue de Jesus nos dá paz. Não é a paz que o mundo dá. Jesus uma vez falou sobre isso. Mas o sangue de Jesus, ele nos dá paz. Eu não sei como é que você está nesta noite. Eu não sei como é que está a tua vida emocionalmente, espiritualmente.
Mas receba esta palavra: o sangue de Jesus te dá paz. Receba paz na alma. Receba paz na mente. Receba paz no coração. Receba paz pelo poder do sangue de Jesus na sua vida. O sangue de Jesus nos dá paz. Como eu sinto Deus aqui nesta noite. Você que está aí na sua casa chorando, é verdade, pode chorar. Jesus está dizendo: o meu sangue te dá paz. A gente vê isso na Bíblia, pastor, vê. Está escrito Romanos capítulo 5 e o versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, tem paz com Deus através de Jesus. Nesta noite, tenha paz. Quando vir a inquietação, lembre-se: o sangue de Jesus me dá paz. É por isso que às vezes as pessoas não entendem. O mundo vira de cabeça abaixo. Crente que crê na palavra de Deus, ele tem paz. Pode estar o que tiver, ele vive dizendo: viva alegre e feliz com Jesus. A minha alma só vive a cantar. Pode estar uma turbulência, o povo está em pânico, mas ele tem paz. Às vezes alguém pergunta: o que é que tu tem? Ele diz: paz. Então, para que se tenha esta paz, é preciso entender que o sangue de Jesus está sobre a tua vida. O sangue de Jesus também nos faz vencedor. Só vence quem tem o sangue de Jesus. Vou ser bem sucinto que a hora está chegando. Apocalipse, capítulo de número 12. Eu vou ler e explico. Apocalipse, capítulo 12. O sangue de Jesus nos faz vencedor. 12 de Apocalipse e 11. Diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. É um assunto escatológico que João teve uma visão, que no meio da tribulação, no meio da perseguição do anticristo, haveria salvação, mas com a própria vida. E João olhou que as pessoas eram salvas, ou seja, venceram pelo poder do sangue de Jesus, mesmo custando a sua vida. E eles venceram pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Até na hora da morte, quem tem garantia do sangue não teme. Então o sangue de Jesus nos faz vencedor. O vencedor não é aquele que vence por alguma coisa. Quem tem o sangue de Jesus é vencedor. O sangue de Jesus também nos resgata, né? Nos resgata. Está escrito em 1 Pedro 1:19. Só há resgate da vida de alguém através do sangue de Jesus. 1 Pedro 1:19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado.
Ou seja, só podemos ser resgatados e salvos pelo sangue de Jesus. Lá em cima, no céu, só vai ser aceito a única moeda, que é o sangue de Jesus. Não, mas eu sou bonzinho, com toda a bondade, não entrará no céu. Não, mas eu sou pastor, é bom, mas não te dá acesso ao céu. Ah, mas eu sou espiritual demais, é bom, mas não te dá acesso ao céu. O que te faz ser é o sangue do Cordeiro imaculado. Jesus, que nasceu sem pecado e viveu sem pecado, morreu e ressuscitou sem pecado. Um pecador não pode remir o outro pecador. Somente Jesus, o imaculado de Deus, é quem pode nos resgatar. O sangue de Jesus nos purifica as nossas vestes. Eu quero dar um parênteses rápido aqui para falar. Só vai entrar no céu com as vestes limpas. Só vai entrar no céu com as vestes brancas, purificadas. E nós vimos aqui em Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Diz assim: e eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. É por isso que no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, em todo o tempo seja alva as tuas vestes e nunca te falte sobre a cabeça óleo. Crente tem que ter veste alva e óleo sobre a cabeça. As vestes representam pureza, óleo sobre a cabeça representa o Espírito Santo. Crente tem que ter pureza e o Espírito Santo. Ou seja, só vai entrar no céu com as roupas purificadas no sangue do Cordeiro. E eu termino com o último versículo, provando a você que eu e você iremos vencer pelo poder do sangue de Jesus, a ponto de entrar no céu pela porta. Não pense que no céu vai ter arrumadinho. Não pense que no céu vai ter outra entrada de escape. Não pense que no céu vai se entrar pelo telhado. Não pense que no céu vai se entrar pela janela. Não. No céu só se entra pela porta. Só pela porta. E eu vou lhe contar o segredo para terminar aqui. A importância de vencermos pelo sangue de Jesus. Apocalipse, o capítulo 22 e o versículo 14. Apocalipse 22 e 14. O sangue de Jesus nos faz entrar pelo céu. Deixa eu ler para você. 22 e 14. Bem-aventurados, está no plural. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Duas coisas fundamentais. Lavar as vestiduras, para que tenha direito à árvore da vida e que possa entrar na cidade, na Jerusalém celeste, pelas portas. Aqui no município, ou aí onde você mora, para cada lugar tem um caminho. Tem lugar que tem porta da frente e porta de trás. No município de Paulista,
Você pode entrar para o Jardim Paulista, pode entrar para o Igaraçu. Tem várias entradas para você entrar em Paulista. Na cidade de Recife, você pode vir para o Casa Amarela. Você pode entrar em uma cidade por vários lugares. Ei, na cidade celestial, só tem uma entrada. Só tem uma entrada. E esta entrada, haverá lá uma fiscalização mais moderna, podemos dizer, uma fiscalização escatológica, que nem os aparelhos magnéticos de hoje ganham, as portas automáticas perdem. Lá haverá somente um sensor que vai captar, que só vai passar pela porta do céu, aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro de Deus. E eu termino por aqui. O sangue de Jesus nos faz entrar pelo céu. Que Deus abençoe você que nos assiste. Mas a partir de hoje, talvez você não dava tanta importância, mas valorize o sangue de Jesus. A partir de hoje, não abra a sua boca para dizer meramente: sangue de Jesus tem poder. Não, não faça isso. Se precisar, se fizer necessário, diga, mas diga na autoridade do poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. Se for capeta, o sangue de Jesus, capeta, tem poder de te repreender. Mas use esta expressão, sabendo que o sangue de Jesus tem poder. Que Deus os abençoe. Lembre-se, vencemos através do sangue de Jesus. Hoje eu sou vencedor, você é vencedor, nós somos vencedores, porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude.